O que aconteceu com o Cid Moreira, você vai se surpreender. Fica até o final desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Cid Moreira tem congregado uma determinada congregação linda, maravilhosa, com um povo bonito, as irmãs de véu, os irmãos de terno. E lá do lado dele, onde ele estava sentado, tinha uma orquestra maravilhosa. E Cid Moreira, no momento, Deus falou para ele: vai lá e dá o teu testemunho. E foi assim que Cid Moreira não entendeu a voz e ficou debatendo ali no banco no momento, mas contendeu e falou assim, não brigou com Deus, mas falou: Deus, eu não posso, eu não faço parte desse povo, eu não tenho essa liberdade de ir lá na frente, eu estou tremendo. Mas no momento que Deus deu a força para ele, Cid Moreira levantou e chegou até o microfone e disse: Deus seja sempre louvado. Irmãos, pela graça de Deus, eu conheci o irmão Jefferson. O irmão Jefferson, ele imita Silvio Santos. A voz do irmão Jefferson é a voz 93 anos, idêntica, meus irmãos. Eu fiquei admirado. O Jefferson me lembra muito bem o Silvio Santos, a voz. Eu fiquei emocionado. Irmãos, como todos sabem, hoje a mídia só fala da CCB. O que é CCB? Congregação Cristã no Brasil. Tem outras igrejas também que falam, mas hoje o que está no Guinness, a igreja mais falada na internet é a CCB. E nós vamos falar sobre adoração a Cristo. Tem um irmãozinho aí que ele colocou que a congregação é a graça de Jesus Cristo. Coitadinho, né? Ele deve ser aqueles irmãozinhos sitiantes do sítio que não tem estudo, não lê a Bíblia. Então a gente tem que deixar claro para os irmãos que nós somos o templo e a morada do Espírito, né? E vamos ler aqui com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito Santo. Irmãos, preste atenção. Quem tiver aí tempo, compartilha, comenta, para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus. A Bíblia Sagrada, na tradução João Ferreira de Almeida, que é da congregação, aborda o tema da idolatria ao longo do Antigo e Novo Testamento, especialmente no livro de Ezequiel 8, e nas passagens sobre a adoração de Deus em espírito e verdade, como em João 4, capítulo 4, versículo 23, Ezequiel 8 descreve abominações a ídolos que eram adotados e adorados das trevas, enquanto João 4, 23 aponta que a verdadeira adoração não depende de um local físico, como o templo, mas de uma relação espiritual com Deus. Viu, meus irmãos, vocês aí que ficam defendendo templos, adorando templos, não é templos, tem que ter uma relação espiritual com Cristo. Você tem que ter a conversão a qual Paulo pregou, a conversão de Jesus Cristo, não em templos, mas no templo que somos nós. A idolatria ao templo é pecado. Ezequiel 8 fala, nesse capítulo o profeta Ezequiel descreve visões e abominações realizadas na casa de Israel, incluindo todos os ídolos da casa de Israel, pintando nas paredes e adoração à imagem em segredo. Isso demonstra a proibição de adorar outros deuses ou imagem, mesmo dentro do espaço religioso. Então Deus condena isso. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Temos que dizer a verdade. Isso você pode entrar no Google, pesquisar, que a própria mídia, próprio Google, o próprio mundo, isso é universal. Devemos adorar um Deus, né? Assim como Moisés tirou o povo do Egito, né, da escravidão, e levou à terra prometida. E Moisés foi buscar a tábua do mandamento, e quando chegou já estavam fazendo ídolos, adorando ídolos, né?
cultuando ídolos. Isso é a mesma coisa. Em João capítulo 23, Jesus fala e declara com convicção: Jesus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Deus é um só. Deus é Filho, Deus é Pai. E Jesus declara que a adoração verdadeira não está ligada em um lugar físico, como o templo, mas a um ato espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Essa passagem contrapõe a importância do local físico, o templo, com a necessidade de uma adoração genuína. Não adianta nada você estar lá no templo, mas você não tem uma adoração genuína com Cristo, né? A Bíblia não fala sobre idolatrar templo como um fim em si mesmo, mas sim sobre a idolatria no sentido de adorar objetos e ídolos ou até mesmo um lugar sagrado em vez de adorar unicamente a Deus. O que é idolatria, para quem não sabe? É adoração a algo que não é Deus, como ímpios ídolos ou toda forma de répteis e animais abomináveis. A verdadeira adoração é um ato espiritual que se concentra em adorar a Deus, em verdade, sem a necessidade de representação física ou locais específicos. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela é traduzida e ela é a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Temos mais coisas para falar sobre essa parte, sobre como a adoração a Deus é voltada. Se formos fiéis, se formos firmes, alcançaremos a glória de Deus. Meus irmãos, segue o nosso irmão Jefferson e com certeza vocês vão ouvir mais coisas que abrirão a mente de vocês, que Deus vai te dar para vocês sabedoria, santidade. Compartilhe esse vídeo, segue o irmão Jefferson, o imitador do Silvio Santos da Congregação Cristã no Brasil. A paz de Deus, que a graça e a misericórdia esteja no coração de cada um de vós que ver esse vídeo. Deus abençoe.